voando para a noite. As tripulações aéreas britânicas e da Commonwealth, participando da campanha de bombardeio noturno contra a Alemanha nazista, viviam um pesadelo acordado de escuridão, ansiedade, confusão, exaustão, tédio e terror. No início da guerra, a Força Aérea Real Britânica aprendeu que seu pensamento pré-guerra de confiar no desempenho dos bombardeiros e em suas armas defensivas para a proteção era lamentavelmente inadequado, forçando o comando de bombardeiros da RAF a recorrer a operações noturnas para a proteção, pois de 1940 até a chegada das forças americanas em 1942, eles eram a única força levando a guerra diretamente à porta de Hitler. Mas então, é claro, havia os caças noturnos, equipados com radar, caçando os bombardeiros britânicos através da escuridão. No entanto, os britânicos não estavam indefesos. Para os bombardeiros, provavelmente a posição mais importante na luta contra os caças noturnos era o artilheiro de cauda. Sentado sozinho na parte traseira da aeronave, os Charlies de cauda, como eram conhecidos, tinham uma visão privilegiada do mundo atrás da aeronave, a direção de onde os caças noturnos eram mais propensos a atacar. Os artilheiros de cauda eram a primeira linha de defesa, mas também os mais vulneráveis na parte de trás da aeronave, diretamente na linha de fogo inimigo. Como em qualquer arena ao longo da história, há aqueles que se destacam. E no episódio de hoje, vamos olhar para a carreira de guerra de um dos artilheiros de cauda mais mortais da RAF, Tom McLean. Bem-vindo às Guerras do Mundo. Tom McLean nasceu em 22 de janeiro de 1922 em Paisley, Escócia, e tinha 17 anos quando a guerra estourou novamente na Europa. No seu 18º aniversário, em 1940, o escocês durão estava ansioso para contribuir e se alistou. A RAF, onde treinou como artilheiro terrestre, protegendo aeródromos dos aviões alemães invasores, enquanto a Batalha da Grã-Bretanha estava a todo vapor. Demonstrando seu espírito de luta, ele também ganhou uma reputação como um boxeador ávido e formidável, representando a RAF em várias lutas entre seus deveres de linha de frente. McLean rapidamente mostrou aptidão para manusear uma metralhadora, porém se frustrou com a escassez de ação que vivenciou, até agora. Assim, abordou seu comandante pedindo uma vaga em um esquadrão de bombardeiros de linha de frente como artilheiro aéreo, pedido que foi aceito. Requalificado como artilheiro de cauda, McLean foi enviado para o Esquadrão 102 recentemente atualizado dos obsoletos bombardeiros Whitley, de 2 motores para os novos Halifax, de 4 motores. Em 28 de agosto de 1942, McLean decolou em um Halifax em sua primeira missão e fez o impensável. Derrubou seu primeiro caça inimigo, neste caso, um Messerschmitt Bf-109, que estava apoiando a campanha de caça noturna. Contudo, apenas seria o início de uma notável carreira em guerra. Ele estava apenas na metade de seu turno de serviço quando fez algo ainda mais notável na noite de 6 de dezembro de 1942, quando o Esquadrão 102 foi encarregado de invadir a cidade industrial alemã de Mannheim. A caminho da área-alvo, o Halifax de McLean foi atacado por um caça noturno equipado com radar Luftwaffe, Ju-80, e 8 que abriu fogo contra o bombardeiro britânico a uma distância de 600 jardas. McLean instruiu o piloto a fazer manobras evasivas e ele e o artilheiro superior dispararam contra o caça alemão atacante. McLean lembrou de dar ao avião alemão uma rajada de 5 segundos de suas metralhadoras, que atingiu o caça alemão em seu motor de bombordo, que imediatamente explodiu em chamas antes que a aeronave entrasse em um mergulho mortal. Contudo, não havia tempo para festejos, já que o Ju-88 integrava um grupo direcionado para barrar a incursão britânica. Logo após a vitória, McLean e sua tripulação se viram sob um ataque coordenado por mais 2 Ju-88s. Sob a orientação de McLean, o piloto novamente tomou uma ação evasiva, enquanto ele e o artilheiro do meio superior novamente lutavam para afastá-los. Uma rajada de fogo preciso enviou um segundo Ju-80 e 8 caindo do céu em chamas, enquanto danificava o terceiro, forçando-o a interromper sua perseguição ao Halifax,
permitindo que McLean e sua tripulação seguissem para os alvos e despejassem sua carga mortal na cidade. Após abaterem 2 caças noturnos da Luftwaffe numa única operação, McLean e o artilheiro do meio superior do Halifax foram honrados com medalhas de voo distintas, sendo celebrados. McLean descobriu que muitos oficiais acreditavam que ele não deveria deixar a vitória e o prêmio subirem à sua cabeça. Na verdade, muitos achavam que um simples sargento não merecia a medalha, independentemente da sua façanha. E ele percebeu um esforço coordenado de oficiais para garantir que soubesse seu lugar. Isso, naturalmente, deixou um gosto amargo na boca de McLean em relação à vida no esquadrão. Ao final de sua turnê com o Esquadrão 102 na noite de 16 de fevereiro de 1943, seu Halifax estava sobre Lorient, França, quando 2 Messerschmitt Bf-110 foram direcionados para atacar. Avistado por McLean, ele abriu fogo contra o par de caças pesados de 2 motores e conseguiu derrubar um do céu antes de encher o segundo de tiros, embora ele não tenha visto isso. Cair. Ao relatar o encontro, ele foi creditado com mais uma morte confirmada e uma provável. No entanto, a inteligência confirmou mais tarde a queda de 2 caças noturnos alemães nas proximidades de sua aeronave. E assim, pela segunda vez, McLean usou suas armas para derrubar 2 aviões inimigos em uma única noite. Em abril de 1943, ele voou sua última missão operacional com o Esquadrão 102 e foi reatribuído como instrutor de artilharia, passando seu conhecimento e experiência para novos recrutas e inspirando-os com a história de seus sucessos. Com 5 abates a seu crédito, se ele fosse um piloto de caça, teria sido rotulado como um as. Contudo, foi uma fase obscura para McLean, que logo se frustrou com sua nova posição, achando que desperdiçava seu talento. Isso piorou quando ele foi movido para o comando costeiro da RAF para treinar artilheiros em operações marítimas, em aeronaves de patrulha, levando-o a, às vezes, encontrar um lugar não oficial nas patrulhas na esperança de ver mais ação. Essas patrulhas foram omitidas do seu livro de registro. Com seu moral em baixa, McLean admitiu mais tarde que pensou em deserção até que foi abordado com um convite para se juntar ao esquadrão número 617, os famosos Dam Busters. Apesar de o esquadrão ter sido criado para realizar as famosas incursões, nas noites de 16 de maio de 1943, ele possuía, desde então, passou a desempenhar uma variedade de funções e missões especializadas, principalmente entre as quais estava a entrega da bomba Tallboy, de 12.000 libras, conhecida de maneira bastante apropriada como a bomba terremoto. Projetada por Barnes Wallace, que concebeu a original incursão à represa, as bombas eram transportadas por Lancasters especializados e foram projetadas para perfurar a terra e detonar subterrâneo perto do alvo, criando ondas de choque que poderiam derrubar prédios ou pontes. Para os comandantes no topo da RAF, não. O Esquadrão 617 era uma unidade de elite composta pelos melhores e mais corajosos do comando de bombardeiros, sem alvos muito perigosos ou difíceis de atingir. Para a maioria dos membros do comando de bombardeiros, no entanto, era considerado um esquadrão suicida. Ao chegar ao esquadrão, McLean encontrou uma atmosfera diferente da que experimentou com o Esquadrão 102, que era mais adequada à sua personalidade. A natureza especializada das operações do 617 significava que muita experimentação era realizada pelos homens que realmente estavam voando nas missões, e isso permitiu que ele adaptasse suas cargas de munição ao que sentia ser mais eficaz. Geralmente, a munição das armas era composta por balas, traçadoras, incendiárias e perfurantes de armadura. Contudo, ele achava que as balas e rodadas incendiárias eram geralmente ineficazes, tornando-as um desperdício de um acerto em um avião inimigo. Portanto, ele limitou sua munição apenas a rodadas perfurantes de armadura e traçadores, que ajudaram a mirar as armas nos alvos. Os traçadores extras, acreditava ele, infundiriam medo em um piloto alemão de caça noturno que atacava ao ver o poder de fogo vindo em sua direção. Na noite de 15 de março de 1944, McLean foi o artilheiro de cauda de um Lancaster, pilotado pelo oficial Bill Duffy, com um alvo específico: fábrica de motores aéreos próximo a Metz, França. McLean e Duffy desenvolveram uma excelente relação de trabalho um com o outro e treinaram extensivamente em ações defensivas coordenadas antes de iniciar as operações. O Lancaster estava a menos de 20 minutos do alvo,
quando, para desespero da tripulação, eles receberam o sinal de aborto devido a uma nuvem pesada que o obscurecia da vista. E então, Duffy virou a aeronave e voltou para casa. Na volta, a nuvem se dissipou, e o Lancaster agora estava voando por céus claros e estrelados. Ideal em tempos de paz, mas um verdadeiro perigo quando perseguido por pilotos alemães de caça noturno de olhos aguçados. O primeiro indício de problema veio de Mônica, o radar de alerta de cauda do Lancaster, que detectou um objeto atrás deles do lado de bombordo, a uma distância de pouco mais de 1 quilômetro. Esforçando os olhos à luz das estrelas, McLean identificou uma aeronave de 4 motores e relaxou um pouco, sabendo que era outro dos Lancasters que retornavam. Contudo, percebeu que começava a ganhar na posição. Foi então que ele percebeu seu erro. Não era um Lancaster de 4 motores mais 2 caças noturnos BF-100 e 10 de 2 motores em formação próxima. Ele alertou Duffy e aconselhou-o a se preparar para fazer uma manobra de saca-rolhas projetada para sacudir um caça atacante e dar ao artilheiro de cauda uma melhor chance de atacar primeiro. Apelidos do Lancaster. Também foi desligado, pois se sabia que os caças noturnos alemães usavam rádio para mirar nos bombardeiros britânicos. A tripulação do Lancaster notou algo estranho quando McLean estava quase instruindo Duffy a fazer uma curva abrupta à esquerda. Um caça solitário, de motor único, estava voando ao lado de sua posição, aproximadamente 450 metros de distância, com suas luzes de navegação brilhando na noite, exibindo sua posição, algo que nenhuma aeronave deveria fazer à noite em céus devastados pela guerra. Rapidamente identificaram-no como um BF-109, mas antes de entenderem sua presença, um BF-110 atacou o Lancaster. McLean instruiu Duffy a iniciar o movimento de parafuso. O piloto do BF-110, percebendo que foi visto, disparou contra o Lancaster, que começava a se afastar, atingindo a fuselagem sem afetar seções vitais, mas feriu a mão de McLean. Tendo perdido seu alvo, o piloto do BF-110 se afastou e começou, procurando o Lancaster de McLean e Duffy. Encontrando-o novamente, ele então ataca uma segunda vez, mas mais uma vez, a bem treinada tripulação do bombardeiro conseguiu evitar o pior do ataque, com o engenheiro de voo reduzindo os aceleradores nos 4 motores, Rolls-Royce Merlin, fazendo com que o BF-110 entrasse no alcance das armas de McLean. McLean conseguiu crivar o motor de bombordo do alemão com balas perfurantes de armadura, fazendo-o desaparecer no vazio da noite. Isso deixou apenas o segundo BF-110 e o 109. O segundo BF-110 fez um ataque curvo por trás e abaixo do Lancaster, mas enquanto Duffy realizava outra manobra violenta de saca-rolhas, o BF-110 se encontrou subindo acima do bombardeiro, permitindo que McLean e Red Evans, o artilheiro da Torre Média Superior, o pulverizassem com balas, fazendo-o começar a descer, deixando um rastro de fogo como um cometa. Isso deixou apenas o BF-109, que agora tinha desligado suas luzes de navegação e estava se preparando para atacar. Mas justamente então, a tripulação do Lancaster avistou outro caça alemão, um terceiro BF-110 se aproximando de sua posição. Deve ter parecido naquele momento que toda a Luftwaffe estava atrás deles. Na cabine, Duffy avistou uma mancha de nuvem à distância e imediatamente mergulhou em direção a ela, o monomotor 109 e o bimotor 110 em perseguição. Qualquer cobertura era preferível enquanto eles temiam que sua sorte logo acabaria, mas antes de chegar à nuvem, o terceiro 110 fez seu ataque. McLean instruiu Duffy a fazer uma manobra de saca-rolhas para estibordo e o engenheiro de voo novamente reduziu a potência para forçar o avião alemão a ultrapassar. Pela terceira vez, a excelente coordenação entre a tripulação os fez superar o caça inimigo, e as armas de McLean reivindicaram mais uma vítima, o BF-110, sendo atingido a curta distância, fazendo pedaços da aeronave KRM e o subsequente incendiando nuvens com brilho laranja-vermelho. Agora era a vez do 109. Do alto do Lancaster, McLean não conseguiu usar suas armas, deixando Red Evans responsável por afastá-lo. Evans atirou no caça durante seu ataque, acertando-o repetidamente até que sumiu sob o bombardeiro, permitindo ao Lancaster retornar para casa. McLean e Evans relataram incríveis combates e reivindicaram 2 abatidos confirmados que viram cair, deixando rastro de fogo, um possível e um 109 danificado. No entanto, mais tarde descobriu-se que eles realmente haviam abatido 3 caças BF-110 naquela noite. O papel que o solitário 109 desempenhou tem sido objeto de debate desde então. Há especulações de que o 109
tentava distrair a tripulação do Lancaster, mostrando suas luzes de navegação para que os 110 se aproximassem discretamente da sua presa. Se esse fosse o caso, então claramente ele falhou. Outros sugeriram que a aeronave estava realizando um voo de trânsito noturno entre bases, e um piloto inexperiente esqueceu de desligar suas luzes de navegação e simplesmente se deparou com o ataque ao Lancaster. McLean foi condecorado com a Cruz de Voo Distinto por suas ações naquela noite e promovido a oficial de mandado, e após um breve período no hospital, continuaria voando com os destruidores de barragens. Inicialmente, ele foi creditado com 7 mortes confirmadas e 2 prováveis, mas essas prováveis, desde então, foram atualizadas, dando-lhe um total de 9 vitórias, tornando-o um dos artilheiros de maior pontuação na RAF. Após a guerra, como tantos outros, ele retornou à vida civil, mas achou difícil fazer os ajustes, e então se juntou novamente à RAF em 1946, antes de sair definitivamente em 1955, para se tornar um barbeiro e depois um zelador, além de se entregar à sua paixão pela pintura e fotografia. Ele morreu em 20 de julho de 2011 aos 88 anos.